Então, senhoras e senhores, agradecemos a você que semanalmente tem estado presente em nossos estudos, em nossas reflexões da Palavra de Deus. Estamos na série As 7 Palavras pronunciadas por Jesus na cruz do Calvário. Hoje vamos abordar a 4ª palavra da cruz. Para tanto, convido a que você abra a Bíblia, a Palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 46. A Bíblia diz: Palavras do Senhor Jesus. Deus meu, por que me abandonaste? Meus senhores, minhas senhoras, o abandono é uma das piores coisas que acontece na vida, não apenas do ser humano, até na vida dos animais, dos vegetais, em todas as esferas da vida, o abandono é terrível. A propósito, a lei brasileira já pune severamente aquelas pessoas que, isso acontece normalmente em épocas de férias, que abandonam seus animais, gato, cachorro, pela rua para viajar. O noticiário está sempre falando sobre isso. Se na vida humana o abandono é algo que dói o coração, que dói a alma, imagine você no caso de Jesus, que não foi um abandono pontual, não. Foi um abandono total, geral. A palavra de Deus diz que Jesus, nesse instante, quando ele brada, quando ele grita, Deus meu, por que me abandonaste? Aliás, em algumas versões, fala em desamparaste, o que é a mesma coisa. Por que me abandonaste? Ele não estava sentindo um abandono qualquer. É o abandono de Deus naquele instante. Por quê? Porque nesse instante, ele recebe sobre os seus ombros todos os nossos pecados, o pecado de toda a humanidade, de todo o mundo. Então, esse abandono é a dor da alma, devido ao sofrimento espiritual, não ao sofrimento físico. Em todas as fases da sua vida, Jesus nunca disse que Deus o havia abandonado. Não. Até agora, na crucificação, ele não diz isto. Mas nesse instante, quando ele brada que o Senhor Deus o abandonou, porque ele recebe toda a carga de pecados de toda a humanidade em seu corpo. E eu entendo por que isto. Porque Deus não pactua com o pecado. Deus não aceita o pecado. E quando ele diz isso, ele está talvez fazendo uma referência ao livro do profeta Isaías, capítulo 59, verso 2, quando a Bíblia diz o seguinte: os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Essa identidade do pecado, então, não existe. Essa identidade do pecado com o sofredor é o grito da humanidade toda sobre Jesus naquele instante. O grito do doente, o grito do solitário, o grito do desamparado,
o grito daquele que está longe de Deus. Ele então brada, então, e com toda razão nós entendemos isso, mas o Senhor, naquele instante, fração de segundo ele na cruz, não foi algo assim, pontual, muito grande, não, aquela fração de segundo que recebe os nossos pecados, Deus então ausenta-se do Filho amado, do Filho querido, por isso ele brada, Deus meu, por que me abandonaste? Foi por amor a mim, foi por amor a você que ele foi à cruz, recebeu os nossos pecados, que eram meus, mas a graça de Deus fez com que ele fosse à cruz, ele sofresse por nós. Deus meu, por que me abandonaste? Que possamos, meus amados, jamais crucificar a Jesus novamente e jamais fazer com que ele fale que o Senhor o abandonou. Quando nós pecamos, quando nós nos afastamos de Deus, nós estamos novamente fazendo esse sacrifício de Jesus ali na cruz do Calvário. Oremos nesse instante ao Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos que mesmo sofrendo o que o Senhor sofreu, o Senhor não nos desamparou e até hoje o Senhor não nos desampara, e pedimos que o Senhor continue nos amando, mesmo quando pecamos, quando erramos. O Senhor é um Deus de bondade, o Senhor é um Deus de misericórdia, o Senhor é um Deus de amor, e esse amor faz com que o Senhor nos perdoe a cada dia. Em nome de Jesus, nós oramos para todos sempre. Amém.